A terceira temporada do Fórum Brasil, com apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras às 8 horas nos canais do Protagonismo Cidadão. Estamos aí a uma semana das eleições e é importante nós falarmos no painel de governança local da renovação das nossas lideranças no cenário político, no cenário empresarial, no cenário acadêmico, enfim, no cenário institucional. E é por isso que o Protagonismo Regional em Debate desta semana vai falar do painel de governança local sobre o protagonismo jovem, como renovar as nossas lideranças. Eu vou receber aqui no estúdio um convidado que já veio por 2 vezes e está se destacando nesse campo da liderança jovem, que é o Leonardo Delfino, empresário. Leonardo que está colocando o seu nome também à disposição da Câmara dos Vereadores de Santos. Junto com o Leonardo Delfino, nós também recebemos outras 2 lideranças jovens, a Júlia Carrillo, presidente do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos, e o Lucas Santos, presidente do Conselho Municipal de Transportes de Santos. A produção não fechou a câmera nos nossos convidados, então está aí o Léo Delfino primeiro. Produção, coloca no Leonardo aí. Aê, Leonardo, com essa barba toda, nem parece que é tão novinho, né? Tem um outro barbudo do lado dele, que é o Lucas Santos. E a Júlia Carrillo, essa bela moça do meu lado direito aqui. Bom, feitas as apresentações, vou cumprimentar o nosso convidado. Leonardo, obrigado pela tua participação. Seja bem-vindo pela terceira vez aqui no nosso estúdio. Obrigado você, amigo França, pelo trabalho que tem feito. O programa é muito importante justamente para a gente discutir pautas que são necessárias para o desenvolvimento aqui da cidade e também da região da Baixada Santista. Então, é um orgulho poder participar e falar um pouquinho sobre lideranças jovens, né? Que a gente percebe uma renovação na cidade. Nós temos jovens que estão fazendo a diferença em diversas áreas diferentes de atuação, como a Júlia, como o Lucas. Então, também cumprimento eles. É um motivo de muito orgulho e felicidade poder falar um pouquinho aqui hoje. Estavam correndo aí, né, Lucas? Seja bem-vindo pela primeira vez, né? Satisfação em recebê-lo aqui. Muito obrigado a vocês dois pelo convite, Ju também. É um prazer estar aqui. Como o Léo falou, a gente ter lideranças jovens é muito importante em todos os setores, né? Eu hoje estou como presidente da Comissão Municipal de Transportes e lá, sim, a voz jovem é muito importante. Então, agradeço pelo convite. Júlia, você ficou por última para você poder falar mais, entendeu? Às vezes a Lúcia abre pelas mulheres, pelas meninas, mas eu quero ouvir mais você. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada por participar com vocês 3. Eu sou coordenadora do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos, tomei posse na semana passada, depois de um trabalho bem longo dentro da casa, de 5 anos, e realmente o nosso trabalho é inovação, é realmente quebrar barreiras, é transformar e buscar a mudança e a diferença. Então, o protagonismo jovem, de fato, ele traz essa mudança que a cidade, o estado e o país precisa. Excelente. Olha, eu gosto muito desse assunto, viu, Léo? Porque é um tema que eu acho caro para tudo que eu fiz na minha vida. Eu comecei muito cedo militando no sindicalismo, no meio empresarial. Sim. E às vezes eu me pergunto se a gente está conseguindo forjar novas lideranças. A gente está com um momento cultural de sociedade muito diferente, com a comunicação descentralizada.
Às vezes eu tenho a impressão que os jovens estão antenados em muitas coisas e às vezes eu tenho, por outro lado, a impressão que está faltando profundidade. Qual é a tua leitura? Você acha que essa nova safra de lideranças estão ao mesmo tempo conseguindo acessar muita informação sem perder a profundidade, sem perder o repertório para discutir os assuntos com mais densidade? Olha, eu percebo que o jovem cada vez ele está mais interessado em diversas questões, mas obviamente que a gente não pode generalizar, né? Você percebe que é um núcleo de jovens que tem se preocupado com diversas pautas, como empreendedorismo, né? Como a política. A política ainda é mais difícil, né, do jovem se interessar, mas percebe-se também um movimento, né? Então, como o Lucas, que está na comissão de transporte, querendo ou não, é algo mais técnico e você percebe diversos jovens participando, né, desse conselho. Então é muito interessante esse movimento, né? É óbvio que assim, a gente percebe que ao longo dos anos as gerações elas vão mudando, né? A internet vindo com muita força faz com que a sociedade mude também seus comportamentos, se adaptem. E a força da internet faz com que os jovens se comuniquem mais rápido. Então a gente consegue viabilizar, né, mais jovens a participar das nossas entidades e núcleos. 2021, por exemplo, eu fui o coordenador do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos, que a Ju hoje é a coordenadora, né? Acabou de tomar posse e faz um trabalho incrível. E é muito diferente a forma como o jovem era atuante naquela época. Em 2021, a gente está falando de 3 anos, né? Como hoje, o núcleo hoje tem mais de 100 jovens participando das reuniões, é um aumento muito grande, significativo. E isso é muito legal. Mas é óbvio que quando a gente fala de 100 jovens, pela quantidade de munícipes que a gente tem em Santos, é muito baixo o número. Mas é uma conquista, é passo a passo. A gente tem tentado fazer esse trabalho. O Lucas também, não só na Comissão de Transportes, mas no Conselho Municipal da Juventude, que é um conselho em que jovens de diversas entidades, diversas áreas, se juntam para justamente discutir também programas de juventude. Então eu percebo que a gente tem surgido cada vez mais lideranças, a gente está num momento muito legal de juventude aqui na cidade, mas é óbvio que a gente precisa fortalecer cada vez mais, a gente não pode parar para que mais jovens se interessem e participem, que a gente percebe também que se não fizer uma força, eventos, não chamar, também muitas vezes não tem tanto engajamento. Por que você acha que os jovens têm essa tendência a não se interessar por política, se bem que a gente não pode generalizar como o Léo falou agora, né? Mas o que de certa forma predomina fazer com que o jovem fique um pouquinho afastado da política? Eu acho que é uma questão já cultural, né? O jovem geralmente sempre escutou o pai sobre política, nunca se interessou. Eu acho que ao longo do tempo isso foi mudando. Com a tecnologia, hoje em dia, o jovem busca informação. Então, hoje o jovem é formador de opinião, sim. E é por isso que dentro desses conselhos, dessas comissões, a gente quer trazer cada vez mais jovens, para que eles tenham voz e consigam opinar e fazer a diferença na sociedade. No caso do teu trabalho, ele está, como ele falou, é um trabalho técnico. Você atua de que forma no conselho? Um conselho que envolve as políticas públicas ou está voltado mais ao setor empresarial? Eu entrei na comissão de transporte através do Conselho Municipal da Juventude, né? Fui indicado, estou hoje presidente. E lá dentro da comissão de transporte a gente opina, discute e a gente consegue fiscalizar também todas as ações do transporte público aqui na cidade. Não só o transporte público, como questões de sinalização semafórica, como questão do valor da passagem, que tem um cálculo J-POD que envolve isso, como questão de rota, como questão de vagas. Então, isso tudo é discutido. Dentro lá da nossa comissão de transporte, a gente tem a CT, a Segovia, a Sedurb, a SEDES, a SEDUC e a ouvidoria, que compõe a parte dos órgãos públicos, e a sociedade civil, que é composta pela OAB, pelo CONDEF, pelo CMJ, na qual eu faço parte, o SES, o SINCOM, o SESCOM e o ATMAS. Então, é sempre uma composição da sociedade civil com o órgão público para que a gente tente viabilizar de uma melhor forma o transporte para a cidade e para os munícipes. Está com a memória afiada, ele está dormindo bem. Então, Júlia, eu fiz uma pergunta para os dois, mas eles deram um sambarelove aí, não responderam, mas vou ver se você vai responder, você vai responder. Você acha que esse momento da sociedade, a juventude, ela está, apesar de tanta informação centralizada, conseguindo se aprofundar nos temas, ou a gente está ainda pegando muita coisa ainda na superficialidade? Qual é a tua percepção a respeito disso?
Eu tenho uma percepção um pouco diferente, baseada nas gerações, né? Jovens, Boa. como eu, Lucas e Léo, eu vejo que existe uma maturidade em entender que realmente é necessária uma mudança e é necessária uma transformação. Então, a partir do momento que tem essa maturidade, esse protagonismo, no sentido de querer e promover a mudança, realmente existe esse cuidado e essa atenção sobre a discussão e sobre tudo que a gente vai ver adiante. Agora, existem os jovens ali que estão com seus 17, 18, 19 anos, que não são todos que têm essa maturidade e fica ali em toda a superficialidade, né? Então, é a pessoa que talvez milita um pouco na internet, mas não tem o conhecimento sobre o que está promovendo a mudança. Então, de fato, eu acho que ainda existe uma procura e um entendimento que precisa ser alcançado, que ainda não foi. Mas estamos nesse momento de quebrar barreiras mesmo. Será que se a gente tivesse mais discussões sobre negócio, sobre business, porque entender um negócio, né, você que é do núcleo de empresarial, né, jovem da associação comercial, quando uma pessoa ela precisa se debruçar sobre um plano de negócios, sobre um estudo de demanda, né, sobre cadeia de produção, sobre economia, você é obrigado a ir lá na linha do tempo, compreender até como que uma população e uma sociedade evolui. E isso te dá um pouco dessa maturidade. Se a gente fizesse mais discussões sobre geração de negócios, isso também nos daria mais repertório para essa juventude que está surgindo agora como liderança? Com certeza sim, porque assim, a gente entra, vamos falar de jovens favorecidos, né? A gente entra numa época ali de faculdade, universidade, cursos, dificilmente, pelo menos na nossa época, ninguém falava sobre empreender, né? Ninguém falava sobre esse protagonismo. Você realmente estudava para crescer dentro de uma empresa, que é o intraempreendedorismo, mas nada se falava sobre isso. Tanto quanto paternalismo, essa visão. Exatamente. E hoje também os jovens, com uma ideia de imediatismo, quebra também algumas etapas. Então, você sai da faculdade ou você começa a empreender ali, você já acha que você vai alcançar aquele patamar. Mas não, existem processos, né? Então, realmente, essa discussão com o jovem é de extrema importância para ele entender que existem os processos, existe o tempo e existe a maturidade. Né? Perfeito. Então, surgiu uma oportunidade interessante para você contar um pouquinho da tua história, né? Porque você teve aí um apoio do pai, né? Para conseguir alavancar o teu primeiro negócio, mas muito mais do que o apoio monetário, tem que ter uma estrutura de educação, né? Um exemplo em casa e um direcionamento para que a gente crie um empreendimento com um mínimo de, digamos assim, de critério para o sucesso dele. Como é que foi a tua trajetória aí para você já empreender tão jovem e começar a galgar algum êxito aí em pouco tempo? Não, então, meu pai e minha mãe sempre me passaram esse viés em relação a ajudar pessoas. E isso é muito algo que eu levo comigo, que eu gosto, em relação a ter um propósito em tudo que eu faço, né? E isso é necessário para a gente ter vontade, para a gente fazer acontecer. Então, desde lá atrás, eu sempre olhei muito para entidades sociais. Isso é muito legal que a Ju e o Lucas também olham muito para a participação de ONGs e associações. E esse é um viés que a gente tem percebido na juventude também, no fortalecimento, né, em relação ao social e sustentabilidade. Então, eu fundei minha ONG, que chama Tripulantes do Bem, ONG que sou presidente. E a gente faz um trabalho muito grande em relação a palafitas, as famílias de palafitas, alimentação, capacitação e encaminhamento ao emprego, né? E todo esse trabalho fez com que a gente conhecesse muitas pessoas e pessoas que querem participar, que querem de fato atuar. E isso, querendo ou não, faz com que algumas portas, né, acabam se abrindo. Então, eu entrei no Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos, a gente fez um trabalho muito legal lá pelo empreendedorismo e trazendo mais jovens para o núcleo. E é muito legal que até hoje o núcleo é muito fortalecido, né, com a gestão da Ju agora tem um crescimento gigantesco também, isso é muito legal. E tudo isso que eu estou falando em relação a entidades tem total link com a parte empresarial. E isso que o jovem tem entendido também, por isso essa grande participação agora, França, em relação a entidades. Hoje o que faz você ter um sucesso empresarial é muito na base do relacionamento na maioria dos negócios.
Você precisa conhecer Concordo. pessoas, você precisa do networking. E aonde as pessoas estão hoje, além das empresas? Em associações, né? Fortalecendo outras pautas. Então, participei do Rotary também, Conselho Municipal da Juventude, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, né, que sou formado em Engenharia de Produção, fui da diretoria. Participei do Grupo Tribuna, né, tanto na TV quanto no jornal, também tive essa oportunidade. Foi muito legal, porque é uma visibilidade muito grande. Em 2018, teve aquela febre do jogo Pokémon GO, acho que foi até em 2017, mais ou menos, mas perdurou por um tempo, né? E aí eu quis entender sobre a tecnologia de realidade aumentada, que é a base do jogo, né? Eu não jogava, mas eu falei, interessante a tecnologia, o que eu poderia implementar? Em 2018 eu fundei a Criando Valor Tecnologia e Inovação, porque eu percebi que a realidade aumentada poderia ser muito aplicada no mercado. Entendi que no mercado da construção civil era um mercado que precisa de inovação, que ainda não estava muito estagnado em relação a novas tecnologias, de experiência do cliente, né? Mostrar empreendimento de fato e brilhar o olho do consumidor para comprar aquele apartamento, imóvel. Então a realidade aumentada foi um primeiro passo, a gente fundou a empresa, depois fizemos a realidade virtual, que é o óculos, né, de realidade virtual, para o cliente fazer a imersão dentro de um apartamento antes dele ser criado, área de lazer do empreendimento. Isso fez com que a gente trabalhasse para muitas construtoras aqui na região. E a gente foi ampliando nossos serviços em relação a imagens 3D baseadas em fotorrealismo, para mostrar, né, o projeto de forma muito real antes de ser construído, vídeo, né, a parte de marketing também. Então a gente ampliou muito. E todo esse relacionamento que eu fiz nas entidades fez com que eu conseguisse chegar nas construtoras e conversar com possíveis clientes, e a gente acabou, porque a gente sabe, todo negócio precisa vender para ele se manter, né? E a venda, ter uma pessoa comercial que faz esse relacionamento não é um trabalho simples, é um trabalho muito difícil. Então, através das entidades também é muito bacana, muito importante, porque deu resultado para que a empresa crescesse. A participação do meu pai na empresa foi fundamental e justamente porque eu consigo de mais tempo para fazer pelas entidades, né? Você sabe, tudo que eu me comprometo a fazer também eu gosto de fato entregar um bom trabalho. Todas as entidades que participei precisa de tempo. Então, meu pai ele me ajuda muito em relação à administração e gestão da empresa, e hoje ainda mais nesse caminho político que eu escolhi, porque eu entendo que a renovação ela é importante, ela é necessária, né? E quando eu falo 30 anos, que é a nossa média de idade aqui, não é nem aquele tão novo, como também é uma idade de renovação, Sim. né, de juventude. Então, percebo que a gente precisa trazer essas inovações e tecnologias para a cidade, França. Olhar para outras tecnologias também de energia sustentável. Santos venta muito, por que não a gente olhar para a energia eólica, por exemplo? Olhar para a mobilidade, o Lucas faz muitos estudos também de outras formas sustentáveis de mobilidade. Bicicletas elétricas, carro elétrico. Precisa se olhar, porque nos próximos anos é o que vai acontecer. Então, toda essa trajetória foi baseada em entidades sociais, que me ajudou muito na área comercial também, empresarial. E eu vejo que na vida pública a gente também conseguiria fazer um trabalho de impactar e mudar a vida das pessoas. Eu fiz comentários sobre a questão do empreendedorismo, né, Lucas, porque foi bacana que o Léo contou essa história, essa trajetória toda, porque eu também percebo uma cultura muito enraigada que já transferiu para a geração de vocês, de que é preciso haver o paizão Estado que vai suprir todas as necessidades das pessoas. As pessoas elas ainda estão com essa percepção da realidade, né? E elas não conseguem fazer uma leitura de que é possível criar dinheiro, né, a partir de uma ideia, de uma inovação. Eu gosto do nome da empresa dele, porque eu acho que essa ideia de Criando Valor, ela é uma marca forte por causa desse propósito, conceito, né? dessa proposta de você, em qualquer lugar que você chegar, se você leva conhecimento, tecnologia, esses skills, as habilidades que o cara pode fazer de qualquer coisa, fazer dinheiro, inclusive de resíduo, que é uma coisa que eu quero que você consiga falar ainda antes do final do programa, é algo que a gente precisa mudar. Vocês estão atuando nesse segmento, discutindo com essas lideranças sobre essa mudança de paradigma
né? Essa mudança de mentalidade, gente, vamos parar de achar que o Estado é o provedor de tudo, porque essa é a base do nosso programa, e vamos ter mais protagonismo para gerar riqueza, para gerar alternativas de resultado, de prosperidade. Sim, isso faz um link até na gestão do Léo do CMJ. O Léo conseguiu aprovar, estava 5 anos para ser aprovado, o Fundo Municipal da Juventude, né? Que é uma verba que ela fomenta o empreendedorismo para jovens de vulnerabilidade. Então, assim, a gente acredita que o jovem hoje, com a internet, né, com esse avanço da tecnologia, ele hoje tem acesso à informação. E a gente, cada vez ter mais líderes dentro dessas instituições, dentro dos conselhos, das comissões, a gente consegue sim fomentar com que o jovem faça parte cada vez mais e tenha o entendimento. Porque o que acontece é que esses jovens, muitas vezes, esperam o Estado prover. Por quê? Porque o jovem, às vezes, não tem a informação suficiente que dá para ele ganhar dinheiro de outra forma, dá para ele estudar de outra forma. Hoje, a gente tem cursos diferentes do que tinha 20 anos atrás. Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente, como líderes jovens, né, a gente hoje compõe conselhos e comissões, eu acho que é muito importante a gente conscientizar e cada vez mais trazer esses jovens para perto para conscientizá-los e com que eles consigam entender que existem novas oportunidades, né? Eu acredito que seja esse o caminho, né, Léo? Eu acho, complementando, eu acho que de fato é o acesso à informação, França. Eu acho que nas entidades que a gente compõe, a gente precisa chegar no jovem, principalmente que não tem... Porque, assim, nós temos jovens que têm oportunidade com base familiar, nós temos jovens que não têm acesso por uma vulnerabilidade social. Sim. O nosso trabalho principal, que a gente busca, é chegar nos jovens que passam por vulnerabilidade social aqui em Santos. Nós temos muitas famílias e muitos jovens que passam por isso. E a gente precisa dar oportunidade para esse jovem. Por exemplo, o trabalho, eu sempre falo da CS Jovem, né, que a Ju hoje preside, justamente porque é muito legal tudo que a gente fez e faz pelos jovens em relação ao empreendedorismo. Você, por exemplo, na minha época, nós fizemos capacitação com o Sebrae para jovens de vulnerabilidade social, uma parceria com o Banco do Povo, na Prefeitura de Santos. Terminando todo o treinamento, tinha acesso a crédito a juros quase zero para abrir o seu negócio. Então você tem a capacitação do Sebrae, que é uma qualidade absurda de treinamento, com consultores muito especializados em gestão, que ajuda com uma ideia, a montar uma ideia, entender quais pontos positivos, pontos negativos, o que enfrentaria, e depois de estruturado, acesso a crédito também, a fazer um bom trabalho. E depois um acompanhamento. Isso é muito legal, isso é efetivo. Então, eu acho que é esse o trabalho, é de como a gente vai chegar também para capacitar, muitas vezes, aqueles que não têm o acesso. Porque a gente acha pelo mundo digital, todo mundo tem acesso à informação, a tudo, mas não é bem assim, sabe? A gente precisa que profissionais que são especializados no ramo, que treinem e capacitem. O Sebrae, quando se fala de empreendedorismo, é um exemplo absurdo. Quando se fala em emprego, e direcionamento e capacitação ao primeiro emprego, o CIE faz um trabalho maravilhoso. E a gente fechou uma parceria do Conselho Municipal da Juventude, o CMJ, que o Lucas comentou, em relação a ir até as escolas municipais e oferecer para o jovem o primeiro emprego através do CIE. Precisa desse link. Nós temos o SESI, que faz práticas esportivas gratuitas e treinamentos de tecnologia, de robótica. A CS Jovem fez uma parceria com o SESI e leva ao jovem informação de qualidade e oportunidade. Eu acho que, no fundo, é esse o trabalho. Muito bom. Então, eu vou para uma questão para você, Júlia, que acho que toca diretamente naquilo que você está fazendo hoje, é cuidar desse núcleo de empreendedorismo. Uma das críticas que eu tenho feito muito para as lideranças aqui em Santos diz respeito às práticas da nossa aristocracia. Pode ser que vocês discordem da minha visão, mas a gente tem um mercado muito fechado ainda em Santos, muitos grupos de interesse defendendo os seus pedaços de mercado, a gente tem uma economia fechada. E acho que isso é retroalimentado por esse modelo paternalista. Eu tenho que cuidar do pobrinho, tadinho dele, ele não tem oportunidade. Não estou dizendo que é o caso de vocês aqui, mas é uma mentalidade que ainda prevalece.
Então você tem essa cadeia de retroalimentação, o pobre, ele é coitadinho, a gente vai cuidar dele, e aí eu vou arrumar um emprego melhor para ele, mas ele acha que alguém é o culpado pela pobreza dele, então ele se comporta de uma forma onde ele vira no antagonismo contra o chefe, que é o empresário. Então esse modelo, essa conta não vai fechar. Onde eu quero chegar? Uma sociedade, uma aristocracia que não tem dúvida, precisa de alguma forma cumprir o seu papel, que é criar oportunidades abrindo o nosso mercado, atraindo novos negócios, atraindo novas possibilidades de geração de riqueza. E eu queria saber a tua opinião, qual a visão que você tem sobre isso, o papel da nossa aristocracia regional, dos grandes players, né, que precisam talvez sair um pouco do paternalismo e enxergar que só a abertura de um mercado pode fazer com que ele se torne dinâmico, né? Às vezes você vai atrair jovens de outras regiões para que eles possam ajudar a criar, por sinergia, uma nova mentalidade empreendedora. Todas as grandes regiões do mundo que se tornaram pujantes, de algum momento teve uma migração de empreendedores para aquela região, para que uma nova sociedade fosse formada ali, né? Mas a gente se defende muito ainda disso. Eu posso falar disso porque eu estou aqui há 53 anos, vou muito a São Paulo, esse evento que abriu o nosso programa aqui, eu levei ele para São Paulo, em 6 meses ele cresceu 300%, porque ele não cresceu aqui em 2 anos. Porque o olhar da aristocracia local mas a gente não precisa disso, a gente já tem, né? Olha para o nosso time de futebol que foi para a 2ª divisão, olha para o nosso Porto, que manda toda a riqueza para fora daqui, os grandes executivos do Porto não estão aqui. Então eu queria ouvir de você, que está nesse núcleo jovem, você está olhando para essa questão, para essa mudança de comportamento, logo você vai estar lá na aristocracia, né, dos empreendedores da região aqui. O que você está olhando para o futuro? Você acha que precisa de um upgrade nessa visão ou tá bom? Como é que tá? Falei demais, hein? Não, mas eu acho que está mudando. Eu, por exemplo, eu não sou de Santos, então eu senti um pouco isso quando eu cheguei. Opa. Eu cheguei nova aqui, vim de Uberlândia, vim para jogar xadrez. Minha família não era daqui também, então acabamos todos nos mudando. Profissional de xadrez mesmo, viu? Sim. Excelente. Tem que ser inteligente, né? Estrategista, boa. Só mudei a estratégia Vou fazer agora. a pergunta para a pessoa certa. Então, meus pais, por exemplo, quando vieram para cá também sentiram isso também, porque abriram uma empresa aqui. E Santos acaba sendo muito fechado para quem vem de fora, né? E essa mudança, ela está começando a acontecer. Eu entendo que nada muda se você não muda. Então, se a gente continua com uma mesma mentalidade, realmente o mercado vai continuar muito Só fechado. para fazer um recorte da tua fala, eu quero que você conclua, as consequências disso é muita pobreza no entorno da cidade. Sim. Eu tenho dito o seguinte, é um momento político importante, viu, Léo, para a gente refletir sobre isso também. Não dá só para discutir política municipal sem entender a liderança da cidade regionalmente falando. É preciso haver um diálogo dos políticos locais para um projeto regional de desenvolvimento. E a gente está com muita favela, muita pobreza no entorno da cidade, e isso tem uma raiz. E, na minha visão, a principal raiz é essa economia fechada. A cidade precisa se abrir economicamente se ela quiser ter um plano macro estratégico regional. Desculpa só por esse comentário, porque nós temos problemas concretos acontecendo aqui, né? E é essa visão que eu queria essa análise que eu queria que você fizesse. Eu acho que essa mudança ela está acontecendo aos pouquinhos mesmo, porque se você olha essas novas propostas, esses novos jovens chegando, tem muito repertório do que acontece lá fora, né? Existe esse estudo do que de fato está acontecendo. Então, os jovens vêm para trazer realmente isso. Eu acredito que se a gente olhar de uma forma macro para a cidade e trazer exemplos do que está dando certo lá fora e realmente, de fato, abrir o mercado, abrir as capacitações, realmente para implementar tudo isso, vai dar certo. E a gente está indo por esse caminho mesmo. Mas eu tenho uma mesma percepção que você. De fato, o mercado é muito fechado, as ideias são fechadas e a gente está abrindo isso cada vez mais. Eu acho que esses novos jovens que chegam, já chegam com essa ideia, né? O Léo tem essa ideia, o Lucas tem a ideia. Então, todo mundo que está nessas novas comissões, nessas entidades, a ideia é realmente aumentar isso e maximizar todos os resultados. Não, e tem exemplos, Sérgio, para completar com a Ju. A Ju é de Uberlândia e antes dela o último coordenador é um argentino, que veio da Argentina, na cara e na coragem, faz um trabalho de consultoria, abriu uma empresa aqui
e está super bem. Então a gente percebe um movimento, pelo menos na nossa faixa de idade, percebe-se uma abertura. Né? E um trabalho que a gente quer fazer muito grande é que o jovem não saia daqui para ir para São Paulo, que o jovem fique aqui, com oportunidades, trazendo tecnologia, empresas de tecnologia para cá. Mas eu acho que é um movimento a ser feito. Então, nessa linha, Léo, eu vou lançar alguns exemplos concretos para o teu comentário, né? Eu gosto muito de discutir vocações regionais econômicas. O protagonismo, inclusive, as nossas 4 eixos de pauta, ele fala. Um é o Porto Cidade e Indústria, o outro é Agenda Turismo, o outro é Inovação e Tecnologia, o outro fala sobre política. Digamos assim, um eixo mais genérico. E eu sempre pergunto para quem vem aqui, por que é que as lideranças políticas não tentam um pacto regional no sentido de apoiar-se mutuamente para grandes projetos de interesse nas cidades da região, que possam ter cooperação dos seus vizinhos. São Vicente tem um golfe clube, que lamentavelmente está cedendo boa parte do seu território para empreendimento habitacional de interesse social. Nada contra isso, mas você vai pegar um equipamento desse, que é tão difícil de ter, e vai ter que ceder a área para empreendimento habitacional, com tanto lugar onde você pode fazer empreendimento habitacional, com um pouco mais de inteligência. O Golf Club poderia ser um grande player para você atrair campeonatos de golfe, atrair um turista mais qualificado para ocupar os hotéis. Nós poderíamos ter ali um projeto de construção de hotéis no entorno do Golf Club, em vez de você fazer empreendimentos habitacionais, fazerem hotéis. Mas quem vai construir um hotel ali no lado, tem muita pobreza, ok, mas você tem muitos exemplos no mundo de recuperação urbana quando você tem inteligência. Bogotá fez isso, Medellín fez isso, você recuperou áreas que eram dominadas pela criminalidade e viraram os pontos de turismo. Então você tem exemplos no mundo inteiro. Então, o São Vicente tem um exemplo aí do Golf Clube, tem lá o Jockey Clube, você tem o turismo náutico pujante. São Vicente tem muitas áreas interessantes para serem desenvolvidas. Você tem aí Praia Grande também, tinha a possibilidade pelo menos de fazer lá o aeródromo lá do André Ursini, que acabou não saindo do papel. Você tem o aeroporto do Guarujá, que, enfim, acho que 30 anos para sair do papel. Aí você tem Cubatão, com possibilidade de um turismo também ecológico, com, enfim, uma grande capacidade de atrair empreendimentos para essa área, e Santos, obviamente, com as suas particularidades. E a gente não vê um pacto regional para que esses projetos saiam do papel, porque cada cidade poderia falar, vem cá, você vai me ajudar a tirar esse grande projeto do papel, porque ele vai gerar também resultado econômico para você, porque nós somos cidades conurbadas, né? E nos bastidores a gente sabe que há muito de vaidade, há muito também de defesa de interesses partidários e políticos. Aí eu queria, mais indo para o campo da política, ver a tua análise. Essa nova geração que a Júlia falou agora, está observando isso, até que você possa falar em nome desses pensadores, ou você acha que estamos longe de chegar nesse patamar? Olha, eu entendo que sim, que a geração, né, que a gente compõe hoje, há de fato um movimento de junção, de cooperação, mas entendo também que nós precisamos hoje, né, por exemplo, o Condesb, né, que são as cidades todas, né, um conselho com todas as cidades da Baixada, precisa de talvez de uma interação melhor. Você deu exemplo de algo que não funciona, por exemplo, essa existe conversa. no papel, a GEM, Condesb é só papel. Precisa de uma conversa, de uma interlocução mais forte, né, acho que para a gente ver esse movimento que é importante. Em todas as áreas, não só tecnologia, como mobilidade, por exemplo, como educação, daria para se fazer bons links, né, e bons trabalhos. Eu nunca ouvi ninguém falar, por exemplo, que o Fundo Metropolitano poderia ser um banco metropolitano regional para receber aporte de fundos soberanos para grandes projetos. Se houvesse seriedade para gerir isso, né, não é possível que faltem técnicos da área financeira para analisar a possibilidade jurídica de nós termos aporte de grandes fundos de investimentos para projetos de infraestrutura. O que é muito legal, França, é que eu percebo que a nossa geração, né, e a gente deu alguns exemplos de entidades aqui, mas tem diversas outras entidades jovens, é muito de cooperação. É muito de se juntar, fazer projetos juntos, se unir. E eu acho que quando você está para fazer pelo propósito, de fato, né, e tirando um pouco do ego de lado, eu acho que essa junção ela é automática, que é para impactar as pessoas, né? E esse é o trabalho que a gente busca e procura. Percebo que nos próximos anos eu acho que essa junção, interlocução vai ser cada vez maior.
Pelo amor de Deus, precisamos melhorar a qualidade do debate na Câmara. Ainda em cima dessa linha aí, eu cheguei a comentar com algumas pessoas do meio político de que o próprio modelo do Parque Tecnológico, na fundação do Parque Tecnológico, deveria ter um conselho composto por executivos das principais players da região, né? E fazer com que esses executivos, parte do compromisso dele em compor essa cadeira, fosse aportar um recurso anualmente nas contas da fundação, né, para projetos que pudessem atender às demandas dos nossos setores econômicos, porque é para isso que a fundação existe. Mas não é o que a gente vê. Na tua opinião, há viabilidade para esse tipo de iniciativa, alterar o estatuto, colocar executivos no conselho, para que eles mesmos façam a interlocução com as empresas? Isso eu estou falando de medidas de ordem prática, tudo que eu falei aqui são ações de ordem prática, porque eu não acredito que você está atrás de um emprego na Câmara, não é possível. Não, eu tenho que meu trabalho, salário, eu não precisaria disso. Então, vai perder tempo lá, entre aspas, né? Sim. Vai tomar parte do tempo dele para quê? Para não ter discussão mais consistente, que gere realmente mudança. Para desenvolvimento de Santos, Então, de fato. Eu acredito que esse diálogo cada vez mais vai existir entre essas empresas, até a questão desse aporte, e entender também, porque para a empresa aportar, ela precisa entender qual a finalidade daquilo. E precisam ter pessoas técnicas, como você falou, para gerir esse recurso. Porque não adianta a empresa também aportar para o conselho ou a comissão que seja e não saber para onde vai esse recurso. Mas acredito que tendo esse diálogo, tendo esse entendimento de pessoas técnicas também para gerir esse recurso, eu acho que seria muito efetivo. Eu acho que está caminhando para isso. Nem se falou de integração. Integrar uma cidade com a outra. Eu falo muito do transporte, né? Porque a questão do transporte público, a gente vem o VLT. O VLT é uma integração intermunicipal. E ela tem integração também com o transporte da nossa cidade. Então, eu acho que esse olhar já está sendo observado não só pela nossa geração, que a gente fala muito do jovem, mas já vem sendo observado e a gente vem trazendo cada vez mais isso. A gente hoje no CMJ, a gente está participando de algumas reuniões de conselhos de outras cidades, para que a gente entenda também e traga políticas públicas para a juventude que de fato impactem a vida do jovem. Então, eu acho que essa integração ela vai existir cada vez mais e vai colaborar cada vez mais. E voltando até no que você comentou sobre o assistencialismo, essa questão, acho que hoje o jovem ele tem mais o entendimento de quê? De que ele consegue buscar outras oportunidades, consegue buscar outros tipos de formação e que, como também o Léo falou, ele não precisa sair de Santos, ele consiga entender as profissões que existem aqui para que ele fique aqui. Porque Santos é uma cidade portuária, é uma cidade muito importante para o nosso país. Então, acredito que esse é o caminho. O jovem está cada vez mais trazendo esse diálogo e essa integração. A gente tem que elevar a média salarial na cidade, né? Então, os melhores empregos têm que vir para cá. Então, para o melhor emprego estar aqui, nós temos que ter os melhores negócios aqui. Sim. Essa é a cadeia, né? Mas eu fico assim me descabelando, porque eu falo, cara, isso parece tão óbvio, né? Mas a gente está sempre atrás de... Parece que não, vamos inaugurar mais Bom Prato, vamos inaugurar não sei o quê. Mas, então, é sempre essas coisas que me deixam meio arrepiado. Não, o que, por exemplo, assim, os conselhos estarem se conversando em diversas cidades, isso tem acontecido mesmo. Nós fizemos, por exemplo, conferências de juventudes regionais em diversas cidades, né, nessa interlocução. Quando você comentou em relação ao Parque Tecnológico, França, o Edu Bittencourt, que é o novo presidente, tem feito esse movimento de levar, de fato, o empresário lá para dentro. Tenho dúvida. Isso está muito legal, uma evolução muito grande. Não é fácil, mas percebe-se empresas de tecnologia, empresários participando do conselho. Isso eu tenho visto, empresariado participando do conselho e de decisões, de ideias. Isso é muito legal e é um movimento muito grande nesse sentido. E o Edu é um cara, querendo ou não, que é de uma outra geração também, né? Interage muito com a gente. Não entrando no mérito de que, por conta dessa geração que tem feito a mudança, não. Mas que, de fato, ele está plugado em relação à tecnologia. E Parque Tecnológico é de tecnologia e inovação, né? Uhum. Então, de fato, tem feito esse movimento que tem dado muito trabalho e resultado. Agora, em relação também à parte social, França, a gente tem Santos, famílias, são muitas que precisam de ajuda. A gente percebe a prefeitura fazendo movimentos muito legais, uma FATEC e ETEC, por exemplo, na Zona Noroeste. Isso é muito legal porque dá muita oportunidade, é capacitação. E o projeto do Parque Palafitas, a gente que pela ONG atua muito em Palafitas, vai dar um bom impacto positivo para essas famílias,
né? Então, esse viés e esse olhar também é muito importante e percebe-se esse movimento agora, essa diferença, né? Mas é nítido que a nossa geração há uma grande preocupação com social e com sustentabilidade. A gente conversa muito sobre esses temas, né? E é algo que só vai crescer cada vez mais. Sim. Bom, foi bom esse recorte aí, porque realmente o Eduardo, eu acho que ele conseguiu fazer essa mudança, esse movimento que realmente criou. O parque estava há muitos anos já sem função, estava um prédio ali ocioso. O meu comentário foi mais no sentido da gente mudar realmente a estrutura de gestão, né? Então, eu acho que para que venha dinheiro do setor privado, os empresários vão precisar olhar para aquilo ali, vão precisar olhar o board ali que analise com maior critério e com maior previsibilidade para onde vai esse recurso no médio e longo prazo. Então, para que ele possa ter previsão orçamentária, Sim. não dá só para a gente ficar apagando incêndio. Eu acho que a gente, né, o Edu, por exemplo, está, sei lá, 8 meses à frente do parque e ninguém sabe se vai ficar na próxima administração, seja do Rogério, seja da Rosana. A gente está aí com um pouco mais de, sei lá, pouco menos de 10 minutos, Júlia. Então, essa última rodada aqui, eu queria agora uma análise sua sobre as próprias mulheres nos negócios, né? Como é que você está enxergando? A gente está num momento também favorável para essas lideranças femininas saírem também dessa, digamos assim, dessa casinha de que, olha, vamos tentar falar uma linguagem mais leve, né? Essa pauta identitária que muitas vezes coloca, né, esse antagonismo do movimento masculino, do movimento feminino, e muitas vezes não cria esse ambiente mais de cooperação, né? Porque acho que está criando muito um debate polarizado também nessa pauta identitária. Qual é a tua visão a respeito disso? Eu acho que a gente está no momento perfeito. Só para você ter uma ideia, na associação, na SS Jovem, eu sou a segunda mulher em 16 anos a entrar na presidência, né? Muitas pessoas entravam na SS Jovem, muitas mulheres entravam na SS Jovem, mas não se sentiam muito pertencentes. Ficavam um tempo, mas acabavam saindo. Só que o pertencimento, ele vem muito também da nossa capacidade de nos impor, né? Não existe uma discussão de gênero, e sim realmente uma capacidade do que a gente pode ser. Perfeito. Então, eu acho que a mulher, quando ela encontra que ela pode estar em qualquer lugar, e é ela quem dita isso, eu acho que é isso. Ela realmente pode estar em qualquer lugar. A pauta identitária fica de lado. Exatamente, não existe nenhum tipo de discussão nesse sentido. E aí a minha ideia de estar à frente da CS Jovem é realmente trazer mais mulheres para o núcleo, eu como empreendedora também trazer essa capacitação para outras mulheres, por exemplo, estão em um momento de vulnerabilidade também, mostrar que é possível ir além. Apontar e também, soluções, né? Exatamente, e trazer uma força maior tanto para a CS Jovem quanto a CS quanto a cidade mesmo. Ótimo. Bom, muito, muito bom. Antes de fechar no Léo, vou voltar aqui em você, Lucas. Qual seria a tua, digamos assim, o teu grande desejo, se você pudesse eleger alguma coisa que essa nova geração pudesse realizar em termos de transformação? Não sei se estou sendo claro na minha pergunta. Se você pudesse, nesse devaneio, assim, nesse momento de reflexão, falar, caramba, eu gostaria de me transportar para 20 anos na frente e ver o que essa geração de lideranças que estão surgindo puderam transformar. Olhando para frente, é uma coisa importante, assim, porque hoje a gente se relaciona, né, nesses conselhos, nessas comissões com jovens que tiram coisas realmente do papel. Não ficam só numa conversa, não ficam só num diálogo, não esboçam um projeto e não vão atrás disso. Até no Conselho Municipal da Juventude, tudo que a gente planejou, a gente executou. Então, eu acho que daqui a 20 anos, a gente vai olhar para trás e vão existir diversas lideranças jovens que a gente já teve esse contato e elas vão realizar muitos projetos. Eu tenho convicção disso, cara. Porque todo mundo que hoje se envolve quer fazer a diferença hoje pelo jovem. Então, lá na frente, eu acho que essas pessoas vão estar, sim, executando esses projetos. Todos os projetos foram planejados, né? Acredito que seja isso. Excelente. Ele falou de uma mudança de mentalidade, né? Que acaba criando uma cadeia sinérgica de mudança nos outros. As pessoas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala, né?
talvez um pouco disso que o Lucas falou, né, Léo? Para as tuas considerações aí, terminando esse nosso bate-papo. Não tenho dúvida, eu acho que a gente também acaba interagindo mais, engajando mais por conta das nossas ações, que a gente faz entrega, né? Isso é muito legal, tenho orgulho de falar isso. E o Lucas e a Júlia também são exemplos disso. Porque falar eu acho que é muito fácil, a gente faz, executa, entrega, é um trabalho bacana, dentro da maior humildade, mas a gente precisa reconhecer também o trabalho entregue, né? E tem dado resultados muito positivos, né? Isso é muito legal e muitos jovens que acabam acompanhando, se engajando e participando também, porque sabe que a gente vai, de fato, buscar pelo objetivo final, pelo propósito, que é impactar cada vez mais pessoas e jovens, né? E famílias. E te agradeço muito a oportunidade, parabéns, né, por todo o debate que você faz, por todas as questões discutidas, porque isso é importante aqui para a região, para o desenvolvimento não só econômico, mas também social, o desenvolvimento de fato para que a cidade cresça. Então, muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade, estamos sempre juntos. O canal está sempre aberto. Vou abrir mais uns minutinhos aí só para vocês poderem deixar os recados de vocês, Júlia, os projetos que vocês têm lá no teu núcleo, que está no forno aí, além desse trabalho que vocês estão fazendo junto com o Leonardo? Bom, nosso foco nessa gestão é o olhar realmente para capacitações para pessoas que estão em vulnerabilidade social. O foco também no intraempreendedorismo, que é realmente desenvolver líderes dentro das grandes empresas. Então, é realmente promover a liderança ali e também trazer o networking entre todo o grupo. Então, a gente tem bons trabalhos em conjuntos, bons trabalhos com o SESI, que é um parceiro, o SEBRAE. A gente tem um trabalho bem legal também com as vilas criativas, que é essa parte de capacitação, e talvez trazer até alguns convênios com grandes empresas, que é realmente para capacitar, de fato, esse jovem. Então, tem bastante coisa vindo interessante. Os dados de vocês aí para o trabalho do Fórum Brasil. O ano que vem, com certeza, a gente vai agitar o grande festival no Centro Histórico, porque foi um roadshow nacional, aí vem muita gente do resto do Brasil para cá, precisamos dessa força jovem aí para a gente fazer um negócio bem bacana. Pode contar. E você, Lucas, projetos que está acontecendo, rolando para frente aí? Então, lá na Comissão de Transporte, a gente tem projetos para que sejam, que a gente consiga reduzir, chegar na tarifa zero, no preço da passagem, que a gente consiga colaborar com isso, com os estudantes, com os idosos também. A questão de acessibilidade é um negócio que a gente tem bastante estudos, né? Tá o modal hidroviário na pauta? Põe isso na pauta aí, pelo amor de Deus. Vou fazer o programa de hidrovia daqui a pouco. Pode deixar que vou colocar assim na pauta. Hã? É o Lustosa ali. Vou colocar na pauta assim. Não falou da hidrovia em nenhum momento aqui, Lustosa. Então, puxa a orelha dele. E que, de fato, a gente consiga trazer novas rotas também de ônibus. Essa questão da integração com o VLT é muito importante. Hoje a gente tem ônibus que o munícipe demora 1h20, mais ou menos, para sair da rota dele do canal 1 até o canal 7, e que ele entenda também que ele consiga fazer essa baldeação com essa integração. Isso é uma das pautas e algo que está em estudo na questão do plano de mobilidade, e que a gente consegue colaborar muito com a questão dessa fiscalização, a questão de estudos também. A gente faz grupos de trabalho para que a gente possa colaborar, né, com esse plano de mobilização, e acredito que dessa forma a gente consiga contribuir bastante. Coloquem na pauta de vocês, não tem nada a ver com a tua comissão, sim, mas eu vou deixar isso aqui até como uma recomendação e uma sugestão para o Leonardo. A discussão do resíduo é fundamental, sim, nessa região. Resíduo não é apenas lixo, ele pode virar dinheiro. Sim. Já tem tecnologia para isso, mas é preciso enfrentar uma série de interesses se a gente quiser vencer. E tem muito dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a mobilidade, enfim, para zeladoria, indo para baixo da terra, enterrando coisa que poderia voltar para a cadeia. Parece se você olhar em Singapura, não sobra nada, vira tudo ou energia, ou volta para ou vira asfalto, né? O PET vira asfalto. É impressionante o que os caras fazem lá. E a gente pode fazer melhor que Singapura, ainda, sem querer ser ufanista. Deixa aí a tua mensagem para os teus eleitores, o teu número, porque nós estamos indo para o final. Léo, muito obrigado pela tua participação. Boa sorte, viu? Boa sorte na tua eleição, que a Câmara possa acolher você, que é um cara muito inteligente, muito competente, e é uma ótima opção para quem está ainda indeciso, para quem vai escolher o seu candidato. Muito obrigado. De fato, a gente está nesse trabalho já há 7 anos, fazendo pelas pessoas,
Eu gostaria cada vez mais que a gente tivesse oportunidade de fazer, de fato impactar, mudar a vida das pessoas, das famílias, através da educação, através de capacitação, encaminhamento ao emprego, trazer tecnologia e inovação para a cidade é importantíssimo para tornar os serviços mais eficientes, olhar para a sustentabilidade para as próximas gerações também é necessário com tecnologias novas. Então, de fato, a gente vai olhar também pelo empreendedorismo, também ajudar não só o empreendedorismo de negócios, mas olhar o empreendedorismo social, que são as ONGs. Precisa de auxílio e ajuda para as ONGs terem também uma vida saudável, né? Aí. Exatamente. Então, estou nessa luta e agradeço muito a oportunidade. Maravilha. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um Protagonismo Regional em Debate, hoje recebendo Leonardo Delfino, sua equipe, né? Seus amigos e parceiros, a Júlia Carrillo, que está à frente do núcleo de jovens da Associação Comercial de Santos, e o Lucas Santos, que é o presidente da Comissão Municipal de Turismo, né? O Conselho Municipal de Turismo e Transporte de Santos, e o Léo, que é um empresário também de muito sucesso em Santos. São jovens, mas já não tão jovens, já estão passando os 30, daqui a pouco eles já estão igual o velhinho aqui. Muito obrigado pela sua participação, espero que tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e divulgue o nosso programa e até a próxima semana. Você sabe que no Protagonismo o cidadão é assim, aqui o governo é você. Estou igual o Silvio Santos aqui. Eu acho que eu não posso pedir voto.